Você pode pensar que o que define um vendedor é bastante semelhante ao que define um empreendedor. E embora isso certamente seja verdade, há uma diferença sutil. Você não pode ser um vendedor se não tiver coração. É por isso que eu amo o conceito do empreendedorismo social, que mais uma vez tem mais do que uma semelhança passageira com o movimento. Os empreendedores sociais provavelmente poderiam alcançar muito mais do que alcançam, pelo menos do ponto de vista financeiro, se tivessem optado por se concentrar apenas em si mesmo e fechar os olhos para os desafios que o nosso continente e o país Angola de forma concreta enfrenta. Mas eles e elas não. Eles colocam suas famílias e comunidades acima de si. Encorajo as pessoas que nos seguem e ouvem os nossos podcasts a entenderem que quando você estabelece um negócio em Angola, em África no geral, mas em Angola de forma concreta, não o faz apenas para ganhar vida. Sua empresa não é apenas para você. É para sua família, toda a sua comunidade. Me perguntaram uma vez se é possível iniciar um negócio e manter sua família fora dele. Minha resposta, não. Você não pode. E repito, não é apenas sua família que deve ser apoiada pelos seus negócios, mas toda a sua comunidade. Por sermos africanos, temos que fazer todo o possível para ajudar os outros. É por isso que eu sempre digo que, seja qual for o objetivo no estabelecimento de um negócio, de uma organização, você não pode ser movido apenas pelos lucros. Em vez disso, você precisa ter o desejo sincero de capacitar as pessoas. Depois de fazer isso, os lucros virão. Como disse o gênio de investimento Warren Buffett, as empresas que colocam a capacitação antes do lucro são as que perduram por gerações. Estruturei todos os meus negócios com isso em mente. Quanto mais velho fico, mais entendo que realmente não há eu no grupo ou na equipa. É por isso que tudo que eu faço é para a minha comunidade, disse Warren Buffett. Todos os empreendedores têm a responsabilidade de capacitar suas comunidades. E o meu convidado tem estado a fazer isso a seu estilo melhor do que ninguém. Diretor e mentor do projeto Change First Life, em português, Muda uma Vida, uma organização de caridade registrada no Reino Unido com o objetivo de ajudar e capacitar e assistir vítimas da pobreza extrema no continente, muito mais na África subsaariana, por providenciar comida, água limpa, medicamentos e educação. Tem como visão alimentar o faminto, amigo sem casa e confortar o deprimido. Meu convidado de hoje é Edmilson Ângelo. Meu mano, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme. Grande intro. Adorei. Muita informação. Epá, esperamos então que no final de tudo hoje o pessoal que nos acompanha a partir do Google Podcast e no Facebook, no YouTube e no Instagram consiga de alguma forma se rever. Antes de entrarmos diretamente no tema que é empreendedorismo social e formas de financiamento no contexto africano e Angola, de forma específica, eu tentei fazer uma investigação básica do que está nas redes sociais, mas gostaríamos que se apresentasse quem é o Edmilson Ângelo, em que ponto da vida está agora. Não precisa falar da idade, mas introdução para o grupo que não conhece e gostaria de conhecer. Armando, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo hoje e para partilhar aqui a minha visão, a minha experiência no que concerne a esse tema que foi escolhido. Eu sou Edmilson Ângelo, jovem angolano de 27 anos, sonhador, estudante universitário. Nesse exato momento, estou a fazer o meu doutoramento em estudo de desenvolvimento na Universidade de Sussex. Sou licenciado em Política e Relações Internacionais, mestre em Estudos Africanos, fundador e diretor da ONG ou da Charity Change One's Life, Muda a Vida de Alguém. Mas, para além disso, também sou professor universitário em Londres, na Royal Holloway University of London. E tem outras vertentes, como a vertente diplomata, no lado conselheiro também. Mas mais do que qualquer coisa, eu digo sempre, sou um jovem angolano, sonhador, que tem estado a fazer de tudo para ser a mudança que quer ver no mundo, começando por Angola. Então, esse é mais ou menos um resumo daquilo que é o Edmilson Ângelo. Boa!
com formação específica em política e estudos Yeah, africanos, né? yeah. O comum que se vê, especialmente em Angola, porque Angola, na África subsaariana, é um dos países que mais forma indivíduos em direito Uhum. muito, se calhar, contrabalança com Mali, África do Sul, Exatamente. não sei. Yeah. Por que que não foi diretamente para a política? Ao invés de fazer esses passos, A né, verdade, dar essa volta toda, por que que não foi diretamente para a política? exatamente. A verdade é que a política, para mim, primeiro é que a política sempre foi um tema de discussão por volta da mesa em casa. Então, nessa vertente, sempre tive uma paixão muito grande pela política, mas consoante o tempo fui aprendendo e experimentando aquilo que é o verdadeiro conceito da política, tanto a nível africano, a nível local, continental e internacional. E a verdade é que, consoante o tempo, fui entendendo que quanto mais eu estudava política, menos política eu queria fazer, ou menos político eu queria ser, porque a minha visão da política é aquilo que eu estou a fazer fora da política. Então, do modo geral, depois de entender a política como um todo na teoria, entender que a verdade é que quando entra-se dentro de um sistema é muito complexo fazer daquilo, da teoria à prática. Então, embora é uma paixão minha, nunca quis entrar pelo caminho mais fácil. Por quê? Porque assim já está a fazer aquilo que eu realmente quero. Mas mais do que isso, obviamente que vivemos num mundo interdisciplinar e a política sendo uma ciência social, nos permite ter uma visão muito mais ampla. A pessoa entende por que o político é o político, por que o político tem o poder que tem. E tudo está conectado com a política. Então, nessa vertente, eu sempre tive uma visão de ter um conhecimento interdisciplinar. E, obviamente, que foi num país que me permitiu isso. Estudei não apenas política, mas também relações internacionais, como licenciatura. Estudos africanos incorporam um conjunto de coisas, como políticas públicas, como a história, como desenvolvimento, economia. Então, sempre me virei muito por vertentes que são mais interdisciplinar, tudo está mais interconectado e, obviamente, que não basta apenas ser também alguém que pratica alguma outra disciplina, explorar novos horizontes enquanto estudante. Boa, boa. Mas agora, foi fácil? Sempre foi essa posição? Ou o Reino Unido, o ambiente em si, acabou por influenciá-lo? Porque disse que desde pequeno, né, política sempre foi um tema de mesa, de casa, Yeah, e vivendo num país como Angola, yeah. onde com facilidade, né, se entra para a política, muito mais fácil entrar para a política do que para uma outra coisa. As influências vêm da onde? Além da família? Eu acho que, do modo geral, vem mais no contexto social. Eu venho a minha experiência de vida fez com que a pessoa tivesse uma visão, principalmente a nível de sistemas de governação, muito mais ampla, que sempre me fez encontrar soluções para os problemas que não apenas eu, mas a minha comunidade vivia, enfrentava. E, obviamente, que, de um modo geral, não apenas em Angola, mas no continente como um todo, e em outras partes do mundo, como no Médio Oriente, a política é vista como o lugar ou o espaço perfeito que é para as pessoas ajudarem os outros. Obviamente, também a oportunidade que é para a pessoa crescer na vida, é assim como muita gente olha para a política em África. E, obviamente, que Angola não é diferente, até porque em Angola nós celebramos mais um jovem que entrou na política do que um jovem que está a inovar. Então, são essas tendências que foram criadas pelo próprio sistema. Por isso é que temos uma JMP lá, que até então era a voz da juventude, e todo jovem que queria ter algo na vida tinha que passar nesse caminho, ou era visto como ter que passar nesse caminho. Mas eu digo que as influências foram todas. Primeiro, a minha experiência na Namíbia, porque fui muito cedo para a Namíbia, onde aprendi a língua, e também comecei a entender o sistema governamental de um país tão perto de nós, mas muito mais organizado. Então, comecei a lidar com vertentes que eram muito interessantes, como cultura, identidade, como desenvolvimento, um sistema político quase idêntico ao nosso, mas que tinha dinâmicas diferentes. Então, isso também, como um todo, fez com que eu encontrasse um maior interesse naquilo que tem a ver naquilo que tem a ver
com a política. E depois, obviamente, que o plano nunca foi estudar política, até porque a influência da família foi sempre ir mais para o lado econômico ou financeiro. Política foi uma decisão minha, uma decisão minha. Então, lembro que no meu primeiro ano de universidade na Namíbia, fiz finanças. Mas depois consegui uma bolsa e daí então abri mão das finanças e fui para a política. Mas não digo muito para a política, fui para as ciências sociais, porque é uma disciplina, uma área que não há certo ou errado. É uma área que cada opinião é válida. Eu sempre gostei de estar em espaços em que posso ter opiniões críticas, em que posso desenvolver o meu raciocínio e não ter ciências exatas. Então foi essa a razão pela qual sempre adorei muito as ciências sociais e obviamente que a política também vai muito nessa vertente. Obviamente que também o que eu tive como experiência no Reino Unido, com as dinâmicas políticas do Ocidente, que também acabaram por aumentar o meu conhecimento, não apenas naquilo que é Angola, mas também a dinâmica do próprio continente como um todo, e a verdade e a realidade de muitas outras partes do mundo. Tudo isso, todo esse conjunto de fatores, fez com que eu então tivesse uma paixão por essa cadeira, né, da política. Mas é como eu disse, sempre foi algo que sempre esteve aí dentro. Não também porque vivemos de um país em que fomos, obviamente, educados a sempre olhar para alguém como uma figura que está depois de Deus. Sim, olha, é nessa que eu vou fazer uma pergunta, porque quando olhamos para a política e o sucesso do jovem na África subsaariana, Angola de forma específica, porque o The Start perguntar para saber se foca mais para Angola, o sucesso do jovem é equiparado ao envolvimento desse jovem ou o estabelecimento desse jovem no partido que governa e de alguma forma ter uma responsabilidade de direção, né? Os seus companheiros, né, que provavelmente cresceram consigo, 27 anos, temos hoje jovens, não vou mencionar nomes, mas temos hoje jovens que estão ali a despontar, nos 30, menos de 40. Qual é a posição? Porque se na perspectiva dos jovens o sucesso está em envolver-se em política, especificamente no partido que governa, e ter uma posição, por exemplo, de diretor de um centro, diretor de um instituto, e depois ministro, só não presidente, porque não se pode chegar até ali. Qual é a posição? Como é que acha que os seus peers, né, os seus companheiros, lhe olham a enverdar para um caminho diferente, se calhar, do comum? Eu acho que mais do que qualquer coisa as tendências estão a mudar. As tendências estão a mudar porque nós vemos em sistemas que até então sobreviveram muito na base daquilo que eram recursos naturais. E obviamente que agora com um spillover effect muito mais forte das redes sociais, do conhecimento, as pessoas já têm a tendência que o que realmente importa é aquilo que eu estou a fazer pela nação, não pelo partido ou pela política. Mas ainda assim é um processo. Por quê? Porque as pessoas que tomam as decisões, as pessoas que ainda são vistas como a solução dos problemas, os políticos. E isso faz parte do próprio sistema. Só agora estamos a ver uma nova dinâmica. Obviamente que para mim, eu sempre entendi que a pessoa nunca pode ser maior do que um sistema. Pode até ser maior do que uma instituição. E acho que muitos dos jovens, mesmo aqueles que deviam ou olham para a política como um caminho, esqueceram muito isso. Muito do que tipo, é necessário você criar uma base de dados, uma história, uma caminhada, uma jornada, se realmente queres fazer a política de uma maneira séria. Porque eu sei que eu já fazia, com meus 26 anos, já estava... O meu currículo, enquanto eu tinha 25, 26 anos, era o suficiente que é para entrar em qualquer... Não digo em qualquer, mas na maior parte das posições a nível político. Mas sempre tive por consciência, sempre tive por... Também tem a ver com bons conselhos, mas a política nunca me moveu. O que me moveu sempre foi a mudança, a solidariedade, o coração, o afeto. Entender que o que eu estou a fazer está realmente a ter um impacto, não apenas para mim, para a minha comunidade, para as gerações vindouras. E quando tu ganhas esse vício, tu acabas de fazer esse teu modo de vida. Eu acho que, consoante o tempo, e acho que os verdadeiros revolucionários são aqueles, até não digo os verdadeiros, talvez seja uma terminologia muito errada, mas no contexto local, acho que as pessoas que mais dão medo ao sistema são as pessoas que fazem sem falar muito. E acho que, no que diz respeito à minha posição, obviamente que já tive experiências um bocadinho complexas,
mas eu sempre tive um espírito de nação muito forte. Por quê? Porque ainda estou no Reino Unido, estou lá há 10 anos, o mundo começou a apreciar meu trabalho primeiro do que Angola, e acho que agora me sinto um cidadão do mundo, mas ainda assim é algo que me traz sempre para Angola, tanto a nível acadêmico, todas as teses foram sobre Angola, tanto a nível das disciplinas que dou aula, os meus exemplos são sempre Angola, e obviamente que também a nível de trabalho, embora temos um estatuto internacional, o foco principal tem sido Angola. Então, os meus peers como um todo, eu acho que a minha história por ser um bocadinho diferente, porque eu forcei, as pessoas acompanham o meu processo desde o princípio até o fim. Então, hoje em dia, todo mundo que vê aonde a Change está aí ou aonde o Edmilson vai, entende que isso começou há 6 anos atrás. Esse é alguém que tem estado a vir fazendo coisas consistentemente. Então, são coisas que cada ano que passa está a tornar cada vez maior. E nota-se que não tem ambição política ou qualquer outro interesse. É alguém que tem realmente um coração, é alguém que usou as oportunidades que teve, que é para conseguir fazer algo pelo país, e é alguém que está a procurar soluções em vez de reclamar, em vez de apontar o dedo. Então, nessa vertente, eu acho que os meus peers hoje, obviamente que nem todo mundo celebra o sucesso do outro, mas ainda assim acho que começo a notar, principalmente nesses 5 anos, nesses 5 meses que fiquei aqui em Angola, devido ao Covid, e pelo aquilo tudo que fiz e as conferências que estão participando aqui, noto que realmente a nível da juventude, já assim, acho que um espírito de representação, um espírito de vontade de ver pessoas do gênero a governar em posições de poder para meter em prática aquilo que já estão a fazer fora da política. E depois é aquilo, eu sempre quis ter resposta para todas as perguntas. Quando as pessoas perguntam quem é o Edmilson, a nível profissional, a nível acadêmico, a nível familiar, eu sempre tentei preencher todos esses buracos para alguém, quando tomar uma decisão de talvez dar uma oportunidade ao Edmilson, olhar para tudo e falar, não, está tudo aí, é só ver o que é que vai acontecer. E depois também aquilo, eu acho que quando a pessoa realmente quer, a pessoa tem que se preparar. E digo que preparar não é apenas entrar num partido político. Preparar não é apenas ir bater a porta do sítio X ou do sítio Y. Preparar é você criar uma história, é você criar uma base de dados. Hoje em dia eu me sinto preparado, hoje em dia eu me sinto que vou conseguir dar solução e implementar minhas ideias. Por quê? Porque já criei uma estrutura fora da própria política que me permite dar soluções a muitos dos problemas que a sociedade vive. Então, com política ou sem política, eu vou continuar a dar o meu contributo, porque já encontrei o ecossistema perfeito que é para dar essas soluções. Já criei um laboratório de ideias, não apenas na teoria e na prática, já criei um mecanismo para inspirar outros jovens, e acho que agora a mente está tão viciada em encontrar soluções, que hoje em dia aquilo vem assim. Então, nessa vertente, eu acho que os meus peers, obviamente, alguns olham como competição, dentro do próprio sistema, provavelmente as pessoas já olham talvez como uma voz a ser ouvida, uma voz a ser usada para inspirar mais outras, usada no bom sentido, que é para dar luz naquilo que está a se fazer, que é para inspirar outros jovens, não apenas a nível nacional como continental. Mas, acima de tudo, é aquilo, nós ainda estamos a perder alguns valores de humanidade, então nem sempre aquela pessoa que também pode estar a receber alguma influência da tua ação, olha para isso como uma oportunidade para também fazer as coisas bem, e não as coisas apenas para um grupo muito pequeno da sociedade. Uns olham como competição, outros olham como inspiração. É isso que eu digo. Boa, boa. Olha, nota que inadvertidamente acabaste por divulgar ou publicitar o Laboratório de Ideias. Laboratório de Ideias é um projeto dentro do Centro de Trabalho aqui na Universidade de Texas, onde o objetivo é basicamente testar ideias e ajudar o jovem a perceber que as soluções elas só vão aparecer quando nós testamos as ideias. Não precisa a princípio dar certo, porque é uma ideia, porque é um teste, é um laboratório. E se der errado, aprenderás como não se faz. E se der certo, boa, e avança. Nota, é assim, eu em parte tenho uma história quase similar à sua, quase 10 anos também aqui nos Estados Unidos da América. E o empreendedorismo, como nome empreendedorismo, eu fiquei a saber do termo empreendedorismo se calhar há 8 ou 7 anos atrás.
Em Angola já envolvido, tenho formação acadêmica em programação, engenheiro informático, depois fiz mestrado em ciência de dados. Yeah. Mas uma coisa que eu vou te perguntar, até falaste, tem a ver com colaboração. Falo para as Nações Unidas, especialmente a Youth Connect, e uma coisa que eu falei recentemente é que sim, nós precisamos em África de inovação, de disruption, mas o que mais precisamos é colaboração. Sente que ainda há um caminho grande a se fazer, em Angola, por exemplo, em relação ao que faz, antes de entrarmos diretamente no assunto. Com certeza. Acho que sim, e isso porque hoje em dia eu entendo porque que o aspecto de solidariedade nos últimos anos em Angola tem caído cada vez mais, porque os agentes que têm estatuto para tal não têm levado isso muito a sério. Por quê? Porque nós vivemos num sistema em que o pai é o Estado e o pai tem que resolver todos os problemas de casa. E as pessoas não estão habituadas a sair na zona de conforto. É inadmissível que a sociedade civil, os grupos agentes da sociedade civil, param quando o Estado para. É inadmissível isso. É inadmissível quando o Estado não tem recursos, a sociedade civil, os grupos das ONGs, as instituições de caridade, os grupos de pressão param porque não dependem do orçamento geral do Estado. Então, nesse aspecto, eu tenho notado que o aspecto colaboração, que a verdade é que hoje em dia já não precisamos de muita competição, mas sim de colaboração. E nessa vertente temos estado a tentar abrir horizontes que é para colaborar com muita gente, muitas parcerias aqui. Mas acho que a nível das pessoas que fazem também as mesmas ações que nós, começamos a entender o porquê que isso não avança, porque primeiro é que há muitos interesses, vivemos num país de interesses, e é muito complicado colaborar quando há interesses diferentes. Alguns querem puxar a corda para o ângulo político, outros para o ângulo financeiro, e são poucos aqueles que querem dar tudo e puxar a agenda por um lado solidário, social. Então, nessa vertente, às vezes é muito complexo colaborar. Ainda assim, noto que, tendo em conta as dinâmicas atuais, já existe sim um verdadeiro espírito, um espírito que está a nascer de colaboração, de parcerias, de pessoas a entenderem que hoje em dia o problema para um, problema para todos, cada um tem algo para incluir ou para ajudar, para contribuir naquilo que são as resoluções dos problemas que estamos a enfrentar. Mas ainda assim acho que há um caminho muito longo aqui em Angola, comparando com outros pontos do mundo, em que o aspecto de colaboração é fora do normal, é algo que hoje em dia, nesse exato momento, se eu quiser colaborar com alguém, procuro, vamos à frente, estás a ver? Aqui não é muito dessa vertente, é mais o que é que tu tens que me dar, estás a ver? O que é que eu tenho para receber, estás a ver? E quando começamos a focar nos interesses, não no objetivo, isso acaba por ter um impacto muito negativo. Mas o que é que acontece, e o que é que eu tenho estado a tentar fazer aqui, tanto com a equipa e com a Change, em Angola, é forçar esse hábito a chegar ao fim. Então a dinâmica tem sido tão forte, tão real, que está começando a obrigar aquelas pessoas que focavam no interesse a fazer diferente. Então já começamos a entender novas tendências. Por quê? Porque ou você faz certo, ou você não faz. Porque no outro lado tem um grupo de jovens que está a fazer sério, está a fazer mesmo a sério. Então, se você quer manter essa mesma, o acompanhamento para conseguir as suas oportunidades, tens que trabalhar nessa vertente. Então, notamos que temos estado a influenciar muito a maneira como outras ONGs no locais têm operado, têm batido muito as nossas portas para partilhar experiência, porque também temos aqui em nossas mãos uma vertente muito forte, porque temos um estatuto internacional, então as oportunidades são vastas, mas ainda assim, como eu disse, ainda noto um maior interesse nos interesses e não no objetivo. Isso faz com que as parcerias acabam por ser um bocadinho complexas, ou as colaborações, mas é algo que agora, com a dinâmica atual, já começamos a ver algumas coisas a mudarem. Boa. E como professor de estudos africanos, é professor de estudos africanos, certo? Não, política fora do Ocidente. Ok. Então, politics outside of the West. Então, Ok. mas aí também incorpora as African Studies, estudos africanos. Qual tem sido a visão, por exemplo, dos estudantes, porque acredito que os estudantes, na sua maioria, que fazem a classe, né, a cadeira, são maioritariamente africanos, certo? Em Por UK. acaso não. Por acaso não? Não, por acaso são muitos britânicos, e essa é uma cadeira que a universidade decidiu introduzir no âmbito de tentar abrir mais espaço na cadeira da política e relações internacionais. Então tivemos essa cadeira de política fora do Ocidente, que tem a ver com as políticas
em todas as vertentes, as regiões do mundo que estão conectadas com o Ocidente, mas não são o Ocidente, aqui nomeadamente a África, América Latina, Médio Oriente, e também que é para entender a história. Obviamente que há países em que tivemos que focar mais, como a Índia, tendo em conta a conexão da Índia com o Reino Unido, países como a Nigéria, Gana, obviamente no contexto do Commonwealth em África, mas do modo geral eram muitos estudantes britânicos e outros com dupla nacionalidade, que têm algumas ligações históricas e familiares com a África, outros com o Médio Oriente. Então, nessa vertente, foi assim que essa cadeira é uma inovação dentro da instituição em que eu dou aula. Eu trago isso porque há 8 anos atrás, quando eu comecei a entrar em inovação e startup, o meu mentor, continua a ser meu mentor, um americano, ele me disse que tens que estudar história. Eu sou engenheiro de formação. Ele me disse que para tentar entender o processo de inovação, não tem a ver com montar coisa ou fazer. Vai primeiro, entenda a tua história, o mercado pelo qual, porque a princípio eu sempre me bati em trazer a África para aqui, mas trazia a África muito estilo Silicon Valley. Afinal, tudo não deu certo, porque os meus projetos acabaram por não dar certo, não ter seguimento. E ele me disse, não se preocupe, vai ler a história, lê a tua história, vê se a tua história, de alguma forma, podes trazer ela para aqui. Eu faço isso para fazer a seguinte pergunta. A política de colaboração, o estilo de colaboração, a vida de colaboração que se precisa, porque já se vê no Ocidente, como é que os outros, como professor, né? Como é que tenta passar isso como professor na sala? Me disse que agora que a maioria não é africano oriundo, ou tipo de raiz, mas oriundo com alguma ligação, ou mais britânicos. Dos africanos que leciona, que instrui, que mentora, como é que consegue passar essa ideia de que o mundo que precisa, e a América, a Europa, acaba por ser, na verdade, isso, é colaboração que dá avante. Procura, de alguma forma, passar isso. Sempre. Primeiro é que houve uma experiência que eu tive enquanto estudante de mestrado na Universidade de Oxford, nesse curso de estudos africanos, em que era um verdadeiro espaço em que tinha representação do continente, muito forte, muito forte. Foi aí em que interagi mais contra as realidades, Ruanda, na Nigéria, Gana, África do Sul, Sudão, Congo. É uma vertente muito forte de estudos africanos. E sempre foi aquele espírito que estamos a sair daqui, mas estamos todos juntos. Então, nós chamamos de villagers, os da vila. Então, era mais ou menos nessa vertente que até Segunda hoje... vez, promoveste mais um programa, tá bom. The Village de Uganda, boa. Portanto, até hoje ainda estamos conectados, cada um na sua área, a tentar ajudar um ao outro, porque é aquilo que nós falávamos sempre, nós somos porque vocês são. Então, nessa vertente, sempre tentamos ter um espírito de colaboração muito forte mesmo. Então, quando saímos disso, até porque acho que, sendo africano, isso já é algo que cada vez mais acaba por crescer no nosso coração. Entendemos que vivemos problemas semelhantes, temos soluções para o problema de cada um, e nada mais, nada menos do que nos unimos, primeiro que é para combater um problema que já tem a ver com o outro lado do nosso continente, com a nossa história que não é contada da maneira que deve ser contada, com a nossa identidade que está cada vez mais a ser perdida, mas acima de tudo com aquilo que nós temos estado a receber como conhecimento de fora para utilizar para o nosso benefício, porque tudo temos. Então, nessa vertente, esse espírito de colaboração é algo que eu sempre tive e parece que não, mas o Ocidente desenvolve isso na academia. Então, provavelmente nós que acabamos por estar muito mais conectados, também foi fruto do espaço que nos foi dado, the space within, tipo, o espaço que você vai sharing, e nessa dinâmica de inside, outside, nessa dinâmica de, tipo, estamos nesse espaço, mas somos outsider. Então, é nessa vertente que nos unimos mais e tentamos entender que estamos a ler coisas que não concordamos, mas ainda assim estamos a ler nesse espaço que nos permite fazer essa análise crítica. Nessa vertente, acabamos por ter uma análise, um aspecto, um espírito de colaboração muito mais forte, que obviamente tu também acabas por levar quando das aulas. Então, não apenas para os estudantes africanos, mas também para os estudantes do Reino Unido, os estudantes do Ocidente. Por quê? Porque é necessário entenderem que muito daquilo que são os problemas de certas partes do mundo são origem de algumas decisões de onde eles são. Então, a nível das guerras, do Iraque, era necessário as pessoas entenderem que hoje em dia
Problema para um é problema para o outro. E quando a casa do vizinho está a pegar fogo, você tem que abrir a tua para ajudar o vizinho, não para fechá-la. Então, nessa vertente, sempre foi a mensagem que eu tentei passar a nível do debate dentro. Por isso é que eu gosto da ciência social, porque permite discutirmos, depois no fim somos todos amigos. E entendemos que a minha ideia, a tua ideia, a ideia dos outros, todos juntos, acaba por criar aqui um verdadeiro problema no bom aspecto. Então, Não há uma resposta, né? Não há uma única resposta. exatamente, exatamente. Vamos encontrar soluções ou aspectos positivos e negativos em cada uma das opiniões e juntá-las elas todas vamos conseguir criar algo grande. Então, nessa vertente, acho que isso é algo que fizemos toda hora e na academia isso também tem sido algo que eu tenho estado a implementar no sistema de educação que eu tenho usado. Boa. Então ali nasce o bebê chamado Change First Life. Antes... Change One's Life, ok. Eu estou aqui já a rebrand a coisa. Me desculpa. Change One's Life. Certo? Exatamente. Boa. Exatamente. Antes de entrarmos e nos explicares como é que o projeto nasce e tem a ver com o empreendedorismo social, em parte do que nós temos estado a ver, eu, pessoalmente, e o pessoal que vai nos acompanhar, que é empreendedorismo social. O que é, na tua opinião, e é interessante porque fazes uma introdução de que és indivíduo de ciências sociais, então não existe uma definição exclusiva. Na tua opinião, o que é empreendedorismo? Empreendedorismo como um todo. Como um todo, certo? Empreendedorismo como um todo, eu acho que é nada mais, nada menos do que a solução para um problema, encontrar a solução para um problema. E o meio e o mecanismo havia como tu encontras essa solução e o objetivo da implementação dessa solução é que diferencia o empreendedorismo clássico e o empreendedorismo social. Como eu disse, eu acho que mais do que qualquer coisa, os dois ângulos têm a mesma vertente, que é verificar um problema e tentar encontrar uma solução para esse problema, mas o social tem muito mais a vertente das pessoas, enquanto que o empreendedorismo clássico é mais a vertente do dinheiro. Eu acho que é mais a vertente mesmo a nível de classes, está mais na base de quem pode investir na sua ideia e não muito de quem pode beneficiar da sua ideia. Acho que essa é uma das grandes diferenças entre um e o outro. Então, encontre uma solução, depois vá à procura dos financiamentos, que é para implementar essa solução, é isso que eu noto no empreendedorismo clássico, enquanto que no social é muito na base de encontrar uma solução e implementar essa solução em prol de um grupo específico na sociedade. Estás a ver? Com dinheiro ou sem dinheiro. Mas, de um modo geral, acho que essa é a definição do empreendedorismo e tem sido um campo em que eu estou a explorar mais agora, porque a demanda começou a crescer e já não temos mais como operar apenas como um sonho, mas sim como um empreendedorismo social para fazer a coisa crescer cada vez mais. Olha, tu com certeza és diferente, és um, né, num conjunto de muitos. Primeiro porque desafiaste a lei da juventude angolana, que todo mundo quer ser doutor, fazer política, e depois desafias o contexto africano e angolano, porque os empreendedores acabam por ser empreendedores como o último recurso, né, em função da situação de empregabilidade no continente e no país, mas ainda assim não queres lucrar. Tu com certeza és diferente. E como nasce então a Change One's Life? Olha, a Change One's Life nasceu numa vertente primeiro porque eu sempre vim de uma base de apoiar os outros, ajudar os outros, muito forte, muito forte. Onde um come, todos comem, onde um dorme, todos dormem. Mas quando eu recebi a oportunidade de estudar no Reino Unido, estando lá, fui bombardeado com campanhas de solidariedade num país em que, ao meu ver, não precisava assim tanto daquilo que estava à procura. Portanto, era na rua, pessoas a fazerem, pessoas na rua te pararem que é para tentar conseguir dinheiro para tu ajudares uma causa. Era no trem, no comboio, ver campanhas de solidariedade na televisão, nas mensagens. Então, sempre me perguntei por que esse povo, que ao meu ver não vive, não está perto dessa realidade, faz tanto para tentar encontrar soluções para esse problema da pobreza, mas eu que venho de uma realidade que sei que isso está aí,
não faço nada, ou então a minha realidade do meu país não tem estado a fazer tanto assim. Então, nessa vertente, comecei a doar para uma ONG grande, de nome, doava uma parte da minha mesada mensal para essa ONG, mas depois, consoante o tempo, principalmente a nível acadêmico, quanto mais fui interagindo com o estudo de desenvolvimento, com cadeiras como Development Studies, em que saía a situação do Haiti, situações de vários países como Somália, que saíam esses escândalos da filantropia internacional, em que comecei a perceber que mais do que qualquer coisa, havia o dinheiro que dava, não chegava até onde eu queria que chegasse, e as pessoas que estavam à frente desses projetos eram pessoas que faziam milhares de dinheiro, que para mim não era justificável, e depois mais do que qualquer coisa era o facto de que parecia que as coisas estavam a pirar cada vez mais. Era escândalos atrás de escândalos, e depois houve um momento da minha vida em que eu tive duas opções, ou parar de doar para essa ONG grande, esquecer esse sonho de ajudar, ou então tentar fazer algo diferente, da maneira que eu achasse que fosse certo. E optei pela segunda opção, de tentar fazer da maneira que eu achasse que fosse certo. Foi aí que comecei com uma vertente de trabalhar onde eu estava, com o que eu tinha e como eu podia. E fiz o quê? Instalei uma sociedade dentro da universidade, porque passava a maior parte do tempo na universidade, em Londres, de Westminster, e colava panfletos na universidade a pedir doações por parte dos estudantes, dos professores. Eu, estudante XX tal, sou do país XX tal, perante as férias quero levar donativos para ajudar o meu povo. Aqui está a caixa, deixam aí vossos donativos. As pessoas foram enchendo as coisas, e sempre que eu vinha para Angola de férias, pagava malas extras, que é para trazer os donativos comigo. Quando trazia os donativos comigo, doava nas ruas, nos orfanatos, nos hospitais, até que chegou um momento que vi uma experiência um bocadinho complexa, em que vi um bebê a morrer na mão da mãe. E essa acabou por ser a imagem que ficou no logotipo da Change. Desde aquele momento, a minha visão ou a minha dedicação para não tornar isso acontecer chegou num patamar muito elevado. E quando regressei, as pessoas à minha volta começaram a me fazer a seguinte questão: por que não tentas criar disso algo formal para ajudar muito mais pessoas? Eu, na minha inocência, nunca pensei que o governo britânico me desse a licença para fazer esse trabalho oficialmente. Primeiro, porque era um estudante full-time e ainda sou com visto de estudante. Segundo, porque não tinha tempo, não tinha liquidez que é para conseguir dar então uma posição de diretora a alguém com mais experiência. Mas a verdade é que tirei aquilo que eu estava a fazer na prática, para a teoria. Estabelecemos uma constituição da ONG e depois metemos então aí a aplicação, que depois de 2 semanas conseguimos a nossa licença. Em 2014, no dia 12 de novembro. Obviamente sem experiência alguma, sem know-how, sem liquidez, sem nada praticamente, apenas com um coração, com uma dedicação. Começamos então a fazer o trabalho oficial da Change em 2014. Obviamente que passava a maior parte do tempo na universidade, então criei uma sociedade com o mesmo nome dentro da universidade, porque como estudante eu podia fazer atividades de graça no espaço da universidade. Então foi lá que fiz várias atividades como cake sales, vender bolos no dia dos namorados, fazer atividades como cinema, dia de cinema, escolhia um filme africano, as pessoas pagavam para assistir o filme. E depois, como já tinha o estatuto das outras ONG, investi o dinheiro que tinha para fazer sacos de coleção de casa a casa, e depois viramos o país a fazer então esse processo de distribuição dos sacos e conseguimos encher um contentor de 20 pés. Obviamente que depois, sem experiência, sem dinheiro, tive que trabalhar part-time na Nando's, na Pizza Hut, onde consegui o dinheiro para mandar o primeiro contentor para Angola, que acabou por ser mais caro tirar o contentor do porto aqui em Angola do que enviar o contentor do Reino Unido para aqui. Mas a verdade é que depois de encher esse contentor de 20 pés e vir para Angola, tirar os donativos, doar os donativos, as pessoas começaram a perceber, quando digo as pessoas, falo a comunidade internacional, que aqui temos algo diferente, temos aqui alguém que não pede dinheiro, vem buscar os donativos, viaja com os donativos, distribui os donativos, volta com evidência e continua a trabalhar cada vez mais. Não tem como não abraçar. Então, desde o primeiro contentor, que conseguimos fazer os trabalhos que fizemos, conseguimos fortalecer as parcerias que tínhamos a nível internacional. Lembro que depois do primeiro contentor começamos a receber doação da Nike, da Adidas, da Mercedes, da Manchester United, muitas outras companhias, mas tudo a nível informal, porque nós não tínhamos nem tempo, nem experiência, e enquanto isso, éramos full-time students, como só até agora.
Mas a verdade é que quando tu fazes algo de coração, nem notas que estás a fazer muita coisa. E consoante o tempo, fomos crescendo cada vez mais e foi bom, porque também acabei por ter experiência em todas as vertentes, logística, transporte, administração, porque tinha que fazer tudo isso. Mas então, desde o primeiro contentor que mandamos, a Change mudou de paradigma. A visão sempre foi apoiar as suas mais necessitadas por volta da África subsaariana, porque estando no Reino Unido notei que tinha aqui a oportunidade de criar algo para além do meu país e consoante o tempo a minha visão de solidariedade foi aumentando. Se no princípio eu queria fazer algo para ajudar minha família, depois de um ano já queria fazer algo para ajudar minha comunidade, depois para ajudar já o meu bairro, o meu município, o meu país e depois o meu continente. Então, vamos só regressar um pouquinho, porque achei interessante a ideia do logo. Yeah. O sucedido aconteceu em Luanda, em Angola? Exatamente. Que zona de Angola? Sanatório, hospital sanatório. Exatamente. Então, quando vi essa experiência, por acaso estava aí doar algumas coisas e vi essa experiência, aquela imagem colou na minha cabeça. E quando voltei, acabou por ser também o logotipo, mas comecei a ter uma dinâmica muito diferente. Eu prometi a mim mesmo que eu nunca ia ser obrigado a ver aquilo novamente, porque eu ia parar com que isso acontecesse. Enquanto eu estivesse vivo, eu ia fazer de tudo para evitar essas circunstâncias. Então, comecei a parar de criticar, comecei a fazer mais, comecei a falar, vou fazer a minha parte e o resto é conversa. Com boa. pouco tempo para avançar e o resto é conversa. E fez muito já, né? Já a partir de 2014, 2 de novembro. E acabou por encompassar, não sei se essa palavra em português existe, os modelos principais do empreendedorismo. Viu o problema, viu o ambiente onde tem um problema, testou a primeira solução, né? Fez o teste da primeira solução e foi se alterando com o passar do tempo em função da demanda. Mas Osa Change, em função do modelo que tem, é mais do que ajudar a pessoa, né, que infelizmente passa pela pobreza. É muito mais do que isso. E esse muito mais do que isso, as ajudas, além do Reino Unido, mas antes até vou voltar, no Reino Unido. A Change é registrada no Reino Unido como uma organização do Reino Unido ou uma organização mundial? Uma organização mundial. Obviamente com sede no Reino Unido. Por quê? Porque está aí para além do Reino Unido. Então tem o mesmo estatuto, obviamente, que temos, por exemplo, nós em 2015 fui convidado pelas Nações Unidas, na pessoa do Kofi Annan, para fazer então um internship, um estágio lá nas Nações Unidas. E tinha a opção de deixar a Change e começar a trabalhar nas Nações Unidas, mas decidi então continuar com essa visão. Portanto, o estatuto ou o sistema humanitário internacional tem dois países não, são mais que isso, mas o Reino Unido, Estados Unidos, a Suíça, são países que todo tipo de trabalho que é estado nesses países, quando começa a dinamizar ou a fazer essas atividades em vertentes de países que necessitam muito desses apoios, começa a ganhar um estatuto internacional. Então começa a interagir com o sistema internacional. Então nessa vertente a Change tem um estatuto internacional e tem continuado a entrar em mais vertentes de outros países. Portanto, o que estamos a fazer no Reino Unido também estamos a tentar implementar na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça. Então, é mais ou menos essa dinâmica que nós temos a nível legal. E recebes algum apoio específico institucional do Reino Unido? Não. Eu digo que a nível do Reino Unido tu tens uma porta aberta para conseguir tudo aquilo que tu queres. Então, o Estado não precisa de te dar nada. Embora que também tenha um budget para isso. Mas também tem uma parte do Ministério que tem a ver com a maneira como os fundos do Estado são distribuídos, porque tem um Ministério do Reino Unido que funciona praticamente como uma ONG internacional. Estás a ver? Então, nessa vertente não precisa nem de ter o Estado que é para dar esses fundos nas ONGs. Tem várias maneiras de conseguir fundos. Tens o sistema de fundraising, de ir à busca, fazer a agressão de fundos. Tens vários fundos internacionais que estão aí, que tu como ONGs podes ir e aderir a esses fundos. Tem tudo mais que qualquer coisa. Então eu digo que a nível de
institucional, acho que o principal é o estatuto. O resto você vai buscar. Boa, boa. Mas hoje a Change One's Life é mais do que dar alimento, é mais do que dar roupa, é mais do que prestar serviço à necessidade, é mais do que isso. Qual é a visão geral? Já sei onde estão, só não sei onde querem ir. Exatamente. Eu acho que mais do que qualquer coisa, a Change sempre foi isso. Só que, obviamente, que tendo em conta o processo ou o momento em que vivíamos, sabíamos que ter um estatuto internacional e trabalhar em países como Angola é complexo, porque o Estado não confia em instituições que têm estatuto internacional, ou não confiava, devo aqui dizer. Embora assim havia um angolano que fez tudo, mas não conseguiu entender como é que esse angolano está conseguindo tudo isso de fora. Alguma coisa por trás deve estar aí. Mas sempre foi na vertente, em vez de chocar com essa atitude, trabalhar que é para provar que não é apenas um angolano que está a tentar fazer a sua parte. E obviamente que agora, depois de 6 anos, chegamos nesse patamar de começar a ter uma relação muito mais pacífica com o próprio sistema, com o Estado, para a resolução dos problemas ou para a implementação dos nossos projetos. Mas, de princípio, nós sempre focamos na educação como o pilar principal para a resolução de todos os problemas. Só que, às vezes, ou pela experiência que tínhamos, íamos em comunidade que o problema não era a educação, era a eletricidade. Não era a eletricidade, não era a luz, era a água. Não era água, era um problema familiar, da agricultura. Então, nessa vertente, sempre tentamos nos adaptar com os contextos locais. E mais do que qualquer coisa, nós sabíamos que às vezes para ir num sítio, para fazer o processo de ganhar a confiança, o conhecimento da área, é um processo longo que às vezes leva anos. E às vezes não tem como a sua ir de mão vazia. Tá sabendo? Então, às vezes, quando falam um sistema que a sua tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, às vezes que você, enquanto está a ensinar a pescar, tens que dar de comer às pessoas, senão não vai aguentar. Então, nessa vertente, fizemos sempre isso. Fazer com que esse processo todo seja um processo sustentável. Enquanto temos recursos para doar, vamos doar, mas ainda assim estamos a implementar, a criar todas as condições que é para implementar nossa verdadeira visão. Então, durante esse ano todo, nós tivemos algo que para nós é o nosso recurso principal, base de dados. Hoje em dia, as pessoas não sabem a dimensão de base de dados que nós temos a nível daquilo que é Angola. Porque nós, enquanto as pessoas estavam ocupadas a fazer atividades em dezembro para aparecer na televisão, nós já estávamos no campo a preparar as comunidades para aquilo que é a nossa visão, a criar relações fortes com as instituições locais, a fortalecer a nossa base de dados a nível de parcerias, a nível de métodos de inclusão, métodos de participação da própria comunidade. Então, praticamente agora que as pessoas estão a ter noção do que é a Change, já tem tudo isso a acontecer. As pessoas vão nas comunidades, já sabem, todo mundo aí sabe o que é a Change, é o que a Change faz. Então, a Change, mais do que qualquer coisa, a visão sempre foi inspirar jovens para fazer a mudança que querem ser no mundo e criar solidariedade não apenas um ato de doar, mas um estilo de vida, um lifestyle. Então, nessa vertente aqui em Angola, nós queríamos sempre olhar para a Change como um pilar principal quando o assunto é sociedade civil. Para a Change como um mecanismo, um veículo que vai fazer com que uma banana no Bengo chegue até no Reino Unido ou nos Estados Unidos, que vai fazer com que o empreendedor, o camponês vira um empreendedor, que vai fazer com que a juventude consiga se fechar num espaço e resolver os problemas locais e globais com soluções de dentro. Como é isso que temos estado a fazer com os lavatórios kids. Isso são pessoas, somos nós a falar, não vamos nos fechar e encontrar uma solução local para um problema global. Agora sim as pessoas estão a entender o que é a Change, é mostrar que é possível. Então, nessa vertente, a visão sempre foi essa, é tentar criar soluções sustentáveis, criar aqui uma plataforma que vai unir tanto os nossos países, nosso continente, com o Ocidente de uma maneira mais forte, e acho que a Change conseguiu fazer isso, porque com Edmilson, eu sei Edmilson, vai haver sempre uma ligação entre os dois países, e depois conseguir fazer o que? Ser a solução para muitos problemas, não apenas no lado da solidariedade, como também no lado do empreendedorismo, no lado econômico, no lado político. Porque hoje em dia qual tem sido a posição ou feedback das pessoas quando vão, por exemplo, nessas comunidades? A primeira pergunta. A segunda é, já conseguiram mapear processos em quantos municípios de Angola? Portanto, nós primeiro é que notamos que acabamos de fazer da Change um verdadeiro vírus, porque todo mundo que vem uma vez acaba por ficar. Isso por quê? Porque não está habituado com o conceito de solidariedade que estão a ver aqui. Primeiro é que nós não fizemos solidariedade tristes.
Aqui a alegria começa a partir de casa, a partir da sede, a partir daqui onde estamos a nos preparar. E nessa vertente... Explica lá melhor o que é isso, especialmente porque isso vai ter tradução em inglês, porque infelizmente quando olhamos para organizações de caridade, as ONG, para a África, olhamos a pobreza com o objetivo claro de atiçar massas para cunho político ou financeiro, com o objetivo de denegrir mesmo os africanos. Explica lá melhor o que é isso, a caridade não triste. Não triste. Portanto, é tentar mudar a narrativa negativa por trás do trabalho solidário. Por quê? Eu lembro que a minha tese de licenciatura foi o impacto do uso de imagens drásticas nas campanhas de solidariedade no Ocidente. Qual é o impacto que isso tem na maneira como a sociedade civil no Ocidente olha para a África? E, obviamente, que está dentro desse sistema de solidariedade, sei que muitas das ONGs, até as mais fortes, compram fotografias que nem sequer vão lá, compram fotografias online, usam esse mecanismo de imagens chocantes que é para tentar fazer com que as pessoas doam mais. Então, sempre quis mostrar que a solidariedade não é isso, porque a verdade é que onde as pessoas vão ajudar, encontram muita alegria. Se alguém falar que toda a comunidade que vai só é tristeza, é mentira. Porque você acaba por chegar lá e receber mais do que você leva. Então, o plano sempre foi esse. Em vez de estarmos aqui, antes de sairmos todos tristes, como estão aí no fim do mundo, as pessoas aqui saem alegres. A solidariedade começa daqui da sede. As pessoas são o que nós hoje em dia estamos a chamar da dinâmica. As pessoas saem daqui com o coração aberto e acabam por voltar tipo, com o coração ainda mais aberto, com uma maior felicidade. Porque é essa energia que acontece nessas comunidades. Então, nessa vertente, era muito de mudar a narrativa, porque essas comunidades são mais do que imagens tristes. Essas comunidades têm muita coisa que ninguém mostra. Então, em vez de estar a mostrar imagens chocantes, basta apenas mostrar a realidade. Mostra a criança feliz mesmo sem nada. Isso também vai fazer com que o doador doe. Não precisa de se usar essa imagem negativa, até porque, olhando um bocadinho mais do lado acadêmico, sempre houve uma agenda por trás do uso dessas imagens chocantes, que faz essa generalização do povo africano. Então, também sempre quis muito ser uma iniciativa que ia chocar com aquilo que a narrativa que tem sido usada pelas ONGs internacionais. Do tipo, temos o mesmo estatuto, mas eu vou fazer diferente, que é para tentar fazer com que isso é real. E é isso que vai fazer com que as pessoas abracem. Então, já começa a notar que, tipo, há muitas ONGs aqui, e o plano da Change também é isso, é tentar fazer com que muitas ONGs internacionais começam a fazer a seguinte pergunta: o que é que realmente estamos a fazer por África e por Angola, por exemplo? Porque muitas estão aqui há anos e estão apenas aqui a reforçar aquele sistema de dependência. Deixam dinheiro, usam a falar que estão a mudar a imagem do país e o dinheiro volta no mesmo sítio, quando tem a capacidade de fazer muito mais. Então, na nossa maluquice, temos estado aqui a fazer uma planificação de construir uma estrutura forte o suficiente, que é para fazer isso, para tentar eliminar todas essas vertentes que nós não concordamos. E, obviamente, que não posso aqui dar uma afirmação de número de municípios, porque são vários, mas assim, números de províncias. Nós já fizemos atividade em muitas províncias, provavelmente 10, mas só que no princípio nós fazíamos o quê? Fazíamos coisas pequenas em muitos sítios. Trabalhamos na Namíbia, na Moçambique, na África do Sul, em Angola, em várias províncias, porque estamos a tentar criar um momentum, que é bom, criar aquele momento em que as pessoas têm que entender que aqui há um movimento. Sempre falei, a Change não é uma charity, é um movimento social, um movimento juvenil. Mas a verdade é que agora, com mais experiência, mais know-how, mais recursos, já estamos a fazer coisas maiores em menos sítios. Então, agora que já estão começando a entender a verdadeira realidade, a verdadeira visão da Change, já conseguem entender que aqui realmente temos aqui um espaço em que está aberto para todo mundo e que terá um resultado muito forte naquilo que tem a ver com as soluções para os problemas sociais que o país e o continente enfrentam. Então, devo aqui dizer que a nível das províncias, temos a província do Bengo, onde estamos a estabelecer os maiores projetos que temos em Angola, temos o Cunene, o Cubango, temos o Ambo com a Melamons, temos a Lunda Sul, e o plano comum todo é expandir por volta das 18 províncias. Então, nessa vertente, provavelmente os lavatórios Kids vão fazer parte do ataque da Change em todas as províncias, porque vai ajudar na reabertura das escolas, vai ajudar na narrativa negativa por parte no que tem a ver com a prevenção ao Covid. Então, criamos aqui uma solução que já conseguimos entender que a solução ou a demanda
vai para além de Luanda, é para todo o país. Então, do modo geral, é isso. Solidariedade com alegria é mostrar a realidade dessas comunidades e não usar isso para interesses, mas sim para o verdadeiro objetivo, porque depois tudo vem. Quando tu fazes a coisa certa, tudo vem. Tudo vem. Financiamento, apoio, voluntariado, tudo vem. Basta fazer a coisa como ela tem que ser. Pode levar tempo, mas elas acontecem. E acho que é mais ou menos isso que temos estado a Boa. fazer. E o principal pilar, como disse, é a educação, utiliza a educação como base para tal. Um dos problemas que nós temos em Angola, especificamente para jovens, a nível de educação, é o nível de empregabilidade, né? Não de empregabilidade, o nível de emprego, o desemprego está provavelmente na faixa dos mais de 32% para a população geral e mais de 50% para a população jovem. Mas, como consequência, tem a ver com... Um dos problemas tem a ver com a própria educação. A educação em si, além do sistema não dá emprego, o sistema, falo do país, as condições, não dá emprego para os jovens, exato, é que o sistema de educação em si educa ou cria os jovens para não serem empregáveis no futuro. No vosso plano como educação como pilar, né? Qual tem sido a tua apreciação e como achas que no futuro, no presente, a Change One's Life poderá se posicionar, ou tem se posicionar com o objetivo de ajudar, especialmente aquele jovem na vila, na zona rural, que não teve acesso à educação na zona urbana? Como a Change One's Life tem ajudado quanto a isso? Bem, primeiro é que tens toda a razão quando dizes que o sistema como um todo faz com que ensina as pessoas a serem funcionários, não a criarem soluções ou não a encontrarem mecanismo que é para abrir espaço para criarem empregos. E uma das coisas que nós temos estado a fazer a nível da educação é dar mesmo esse poder às pessoas locais. Do tipo, nós tentamos encontrar ou abrir espaços de debate e de discussão para aquilo que são as melhores coisas para eles. Então, a educação como um todo não é um sistema fechado, no que diz respeito a Change One's Life. Primeiro é que olhamos muito na vertente, no princípio focamos muito nas disciplinas que iam ajudar a inserção das pessoas nas zonas rurais dentro da sociedade. Estamos a falar de língua, matemática, ciência, mas do modo geral o plano sempre foi fazer o quê? Focar na educação, mas muito mais na vertente daquilo que nós achamos que era o contexto do país. Portanto, a nível das comunidades como no Bengo, começamos a fazer o que? A trazer os mecanismos, dar os mecanismos necessários a essas comunidades e ver como elas vão desenvolver os métodos que é para aprender aquilo que são as soluções para as suas áreas. Então, ao dia digital vai muito nessa vertente, começar a criar mais estudos técnicos. Por exemplo, agora com o lavatório, o que é que estamos a fazer? Estamos a trazer alguns dos jovens das comunidades que apoiamos nas outras províncias, cá no nosso escritório na sede, que vão também fazer parte da produção dos lavatórios, e depois vão aprender essas técnicas que é para levarem lá na província de onde eles vêm, que é para ajudarem no processo da criação da aldeia digital, na preparação das salas de aulas. Então, é muito nessa vertente de spillover effect, de que nós estamos a aprender com eles, nós estamos também a partilhar aquilo que sabemos com eles. Então, acho que essa prática ou essa dinâmica de tu dás, eu dou, e cada um traz aquilo que tem, quando olhamos, falamos, isso é o verdadeiro sistema educacional que precisamos, em vez de ter um livro em que estamos a seguir aquela vertente. Então, obviamente, que às vezes temos que seguir aqui padrões que são o que está na lei, e seguimos esses mesmos padrões, mas aquilo que tem a ver com as ideias da Change como ONG, aquilo que tem a ver com algumas das coisas que são os programas que implementamos, com a aldeia digital, com os lavatórios móveis, com os lavatórios kits, que também estão na vertente educacional, com as bibliotecas móveis, tudo isso tem muito a ver com aquilo que é a nossa noção do conhecimento, que é a abertura de mentes, abrir espaço para debate, para as pessoas refletirem como é que eu posso resolver esse problema que eu tenho. Então é mais ou menos essa vertente que a educação como um todo temos estado a olhar nessa vertente. E depois é aquilo, é impossível falar de educação enquanto não resolver as outras questões. Como eu disse, quando fomos no Bengo, estamos a dar aulas, mas notamos que as pessoas não estavam a conseguir desenvolver um conhecimento profundo. Ainda assim estamos a seguir, irmão.
Então notamos que o que acontecia? O dia para muitas dessas pessoas era muito curto. Curto na vertente de não havia as mesmas horas do dia. Por quê? Porque as pessoas, depois das lavras, não tinham muitas horas. Chegava de noite, acabou. Então era impossível. As pessoas desenvolveram de uma dinâmica forte de aprendizagem quando os seus dias eram muito curtos. Então, qual era a solução? Implementar soluções práticas para esse problema. Foi aí que nasceu o nosso projeto das luzes, das elites solares, para distribuir em zonas que não têm acesso à eletricidade. E aqui tem até aqui um exemplar, mano. Deixa-me só ver se tem aqui um exemplar. Para tu teres uma noção. Então, nós queríamos... Consegues ver? Consigo, sim. Olha, ouvindo tudo isso, vocês acabam por ser, em parte, um laboratório de ideias, mais do que um movimento social. Na verdade, um movimento social é a definição certa, e dentro desse movimento social, um conjunto de dinâmicas, eu estou aqui a utilizar as vossas expressões, um conjunto de dinâmicas porque... olha, vou te dar um segredo. Eu temo, eu não sei se temes isso também, que de alguma forma isso tenha... não temos, vou fazer a pergunta antes de eu afirmar, na verdade. Não temos que isso de alguma forma seja engolida, o vosso projeto seja engolido pelos políticos, não temos isso, pelo impacto. Eu acho que isso não devia ser só Edmilson e a comunidade Change One's Life. Eu acho que tinha que ser o continente todo, pelo que faz e pela dinâmica, né, do projeto. Mas eu temo que se expandir possa ser engolido pelos políticos. Não temos isso? Eu, por acaso, uma das coisas que tenho notado, e acho que também aqui a vertente política ajuda muito, porque, obviamente, que estudando política, dando aula de política e fazendo análise da política desde o primeiro ano da universidade, isso me permite também fazer um jogo que acho que é importante. Acho que uma das razões pela qual a Change tem estado a salvaguardar muito o seu estatuto e a maneira como tem crescido é porque eu também entendo muito bem as dinâmicas políticas locais. Então, nessa vertente, a pessoa sabe mais ou menos como fazer e o que fazer para que não corra esse risco. Primeiro é que ninguém tem que olhar para a Change como um problema, mas sim como uma solução. E tudo depende de como você se posiciona, a tua posição. Então, há espaços em que vou, que obviamente a linguagem que uso é muito direita. A pessoa não está aqui para pedir batatinhas, muito menos que é para tentar tirar o teu lugar. A pessoa está aqui apenas que é para apoiar naquilo que são as suas visões, mas com soluções práticas, porque nós temos uma estrutura para fazer da nossa maneira. Então, o fato de a pessoa entender as dinâmicas locais, mesmo quando fizemos atividades, às vezes, por exemplo, durante o Covid, quem olhava para as atividades da Change pensava que isso é esse é o governo, porque só faz trabalhos assim ou só anda assim. Aqui em Angola, as únicas instituições que têm a dimensão de fazer da maneira que estamos a fazer é o Estado. Então, caravanas fortes, que incorpora a ambulância, que incorpora a polícia, que incorpora um grupo muito grande, que incorpora impactos grandes. As pessoas estavam a conseguir, não conseguiam diferenciar, e também foi um dos maiores problemas durante a pandemia. As pessoas entenderam o que é sociedade civil, o que é política, o que é o apoio político. Então, nessa vertente, uma das coisas que fizeram com que o período da Covid fosse muito normal para nós é o facto de nós conseguíamos entender como é que as dinâmicas políticas locais são e conseguimos então fazer várias manobras que permitiram nós trabalhar à vontade. E depois aqui algo, é necessário você provar o teu ponto antes de você chocar com qualquer tipo de instituição. Então, acho que depois de 6 anos, e do fato de ser muito jovens nisso, acho que já nos dá uma oportunidade das pessoas virem bater a porta só para ouvirem, para entenderem o que está a se passar aí, como é que trabalham, tá sabendo? E acho que é isso que temos estado a fazer. Em vez de reclamar, em vez de chocar, trabalhamos e agora as pessoas entenderam o percurso e acho que aqui tem alguma história para as pessoas ouvirem e acho que a posição que temos estado até e a posição que estamos nesse exato momento, como disse, não apenas para apoiar apenas no lado solidário, mas também para apresentar soluções no lado que não é o nosso core business, como eu disse, nós hoje temos a capacidade de trazer os donos das companhias que nos doam. Estamos a falar de donos da Nike, da Mercedes,
para virem para Angola para entenderem um ecossistema de negócio, não apenas para virem para a aldeia da Change. Temos a capacidade de falar no diretor da Nike, se quer ajudar o trabalho da Change em Angola, para além da Change, abre uma fábrica da Nike aqui em Angola. Se não confia no Estado, deixa por gerência da Change. Isso é um efeito que vai ter impacto para além da Change. É para o governo, é para a sociedade. Então, o facto de termos todas essas soluções faz com que hoje em dia não somos vistos, ou então ninguém olha para a Change como algo que tem que acabar, muito pelo contrário. Tem que se abrir a porta e deixar com que isso avance cada vez mais. Tem que ajudar no que for possível. Porque estamos aqui a falar de uma vertente que pode até vir a solução para muitos dos nossos problemas, até a nível de mudar a imagem da Angola. Imagina agora com a invenção dos nossos lavatórios kids, uma solução local para um problema global que ainda não foi pensado em outras partes do mundo. Quando esse trabalho, esse projeto começar a ganhar a imagem que merece, provavelmente vai se falar de uma inovação que foi feita em Angola para um problema global. Isso é a Change, a mudar a imagem da Angola. Então, é mais ou menos nessa vertente que nós temos estado achamos que não há para que temer levar isso nessa vertente, e porque já passamos alguns episódios que deixamos as coisas bem claras, e acho que agora acho que estamos seguros de que enquanto haver coração e haver vontade, nada nos parará. Já há políticos, há grupos políticos que de alguma forma quiseram se associar a vocês e em nome, por exemplo, do partido X ou partido A e apresentar? Eu acho que, do modo geral, sempre que há ideias do gênero e trabalho do gênero, porque a verdade é que o que estamos a fazer de uma outra parte, de uma vertente mais honesta, é política do modo geral. Porque mas tipo, a minha pergunta vai no sentido de vamos naquela zona, naquela aldeia, fazer as doações. Muitas vezes, por exemplo, por isso é que eu falo, às vezes a dinâmica ou aquilo que tem a ver com eu tenho levado muito o que aprendo a nível acadêmico no trabalho social. Isso tem sido uma das razões pela qual a metodologia que usamos para conseguir fazer a dinâmica do inside-outside, a metodologia que é para conseguir fazer as pessoas participarem no trabalho, e mesmo entendendo a dinâmica política local, já faz com que quando vamos numa atividade, não dançamos a música de ninguém, as pessoas têm que dançar nossas músicas. Então, quando existem pessoas, por exemplo, alguém que vem, isso aqui é normal, vai se aproveitar daquilo que foi o nosso trabalho, vem e tenta apresentar como se fosse dele. Obviamente eu tento cortar com um discurso muito mais fora da política, com um discurso muito mais chocante, porque a verdade é que quando o trabalho é de solidário, eu não brinco mesmo, não gosto de brincar com esse tipo de trabalho. Então tento cortar na base e é uma estratégia muito forte. Às vezes quando você vai na casa de alguém tem que pedir licença. E nós pedimos sempre licença a essas casas. Mas o nosso pedido de licença é um pedido sem muitas informações. As pessoas nunca pensam que a nossa missão vai ser da dimensão que é. Então nunca estão preparadas. Pensam que esse é apenas um grupo de jovens que está ali com alguns donativos para doar. Mas quando olham na dimensão e na preparação, acaba por ser uma vertente que até você, como administrador local ou como político, é obrigado a entrar na onda de social, na onda de coletivo e apenas ajudar e trabalhar na atividade, em vez de tentar politizar aquilo que é o nosso trabalho. Até porque também, com o Estatuto Internacional, obviamente que também temos aqui algumas leis que temos que seguir e deixamos isso bem claro para todo mundo que interagimos. Então, é mais ou menos isso. Boa. Estamos a chegar na fase final. O futuro é hoje. Hoje é o dia que define o momento exato do futuro. Porque o futuro não será 2022, o futuro não será 2027. O futuro é hoje porque amanhã será hoje. As decisões tomadas hoje vão marcar os homens e as mulheres por resto das vidas. Escolha o futuro, mas lembre-se que ele nunca chega porque ele é a decorrência do presente. O continente africano tem escassez de liderança e quando falamos de líderes, é comum, não há debate, apontamos em África para Nelson Mandela, não há debate. De todas as personalidades no continente africano, a de Nelson Mandela é indiscutível no público, em privado não sei. Mas achas que temos a oportunidade de novos líderes em Angola?
Achas que movimentos, não é nenhuma causa, é movimentos como a Change One's Life e tantos outros, vai de alguma forma atiçar a mentalidade dos jovens de novas lideranças mais sustentáveis? Eu não acho, eu tenho uma certeza absoluta. Por quê? Porque o paradigma está a mudar e hoje em dia fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto. E obviamente que é impossível nós pensarmos ou tentarmos imaginar uma dinâmica como a que tínhamos antigamente, porque a realidade é outra. Hoje em dia é impossível ser um líder sem você acompanhar ou ter essa dinâmica tão conectada com as novas dinâmicas globais e locais. Eu acho que essa preparação, a juventude hoje tem muitos mecanismos que é para reforçar o conceito de liderança. E acho que estamos agora a ver vários movimentos, tanto políticos como sociais, com lideranças fortes, que as pessoas estão acompanhando o percurso. Por quê? Porque olham para os erros que foram cometidos antes e hoje têm como referência aquilo que são, o que têm, praticamente. Em vez de esperar, vamos tentar fazer. E acho que, olhando para aquilo que são as lideranças de referência, que já foram muito antigas, e olhando para aquilo que é a realidade atual, sendo a juventude a maioria, obviamente que é impossível não sair referência dentro dessa maioria, e acho que a solução não vem mesmo dessa maioria. Então, tanto a nível da Angola, começo a ver uma dinâmica muito, muito interessante. Já não é mais daquilo de que o país tem dono, é uma geração que automaticamente vai tomar o poder, porque já existem pessoas dentro da sociedade que estão a fazer as coisas acontecer, que estão a levar a cabo uma verdadeira missão nacional, uma verdadeira visão de desenvolvimento, não apenas na teoria, mas na prática, não apenas em Angola, mas fora da Angola também. Então, nessa vertente, e tendo um amplo exemplo daquilo que são algumas das minhas networks a nível do continente, e não só, consigo sim afirmar aqui que vai ser complexo, porque o sistema aí não está um bocadinho fechado para essa abertura, mas ainda assim consigo ver que está a acontecer e acho que vai acontecer ainda mais. Portanto, vejo sim, nos próximos tempos, uma nova onda de liderança, não digo que vão ser melhores do que os que estão lá, mas com novas tendências, com maiores visões, com uma dedicação ainda maior, com uma dinâmica muito mais adaptada à nova realidade e com um aspecto mais fresh, mais juvenil. Então, nessa vertente, acho que já está a acontecer, só não tem o lado político, mas eu, por exemplo, hoje entendo que sou um líder, hoje entendo a minha responsabilidade, hoje entendo o que eu represento para a juventude angolana, eu entendo que aquilo que eu comecei não pode mais ser apenas um sonho meu, hoje entendo isso. Então, é um processo, e acho que os jovens, como um todo, quanto mais representação tiverem, maior será então a sua motivação para seguirem nessa vertente de liderança e de soluções para problemas que nós enfrentamos, não agora, mas para o futuro também. Não só para ti, Edmilson, para mim e para todos que vão nos ouvir, tu és um líder, liderança é empoderar, e o que fazes é muito mais do que empoderar, mas está dentro das linhas. Mas agora, como líder, é necessário empoderar e instruir, mentorar, formar. Os líderes do passado falharam nisso, provavelmente, posso estar errado, mas provavelmente porque não tinha um plano da independência, né? Depois das independências, acho que me parece que o plano era conquistar a independência, mas depois disso acho que se perdeu, né? Entre o poder, entre os bens financeiros e a necessidade de governar. Eu me bato todos os dias para a mentoria. Mas agora a minha questão é, quando olhamos para o contexto angolano, jovens, olhamos que existem um conjunto de frações, né? Existem jovens como Edmilson, existem jovens como Armando, existem jovens como Alberto e tantos outros. Há sempre uma fração, há polarização, na verdade, mas não há assim uma única coisa específica. E depois vem a conjuntura, quando olham para os jovens estão perdidos, e é engraçado que quando se fala jovens estão perdidos, nunca se fala dos jovens a quem estamos a falar, né? Falamos sempre para os jovens distantes, não vocês, os outros jovens.
Aonde achas que nós precisamos começar para a trazer essa dinâmica de jovens como tu, jovens como eu, jovens como o fulano e o cicrano, para aqueles jovens que nós apontamos como jovens perdidos? Exatamente. Eu acho que, primeiramente, devemos começar por fazer chegar a nossa visão a mais pessoas. Não ter medo de mostrar aquilo que nós realmente estamos a sentir como o nosso objetivo, a nossa visão daquilo que é o nosso contributo para a nação. Obviamente que o Kachenji hoje, eu já tinha essa visão 5 anos atrás. Por isso é que fui investido todo o meu dinheiro, todo o meu esforço nesse trabalho. E eu digo sempre aos times, talvez o meu papel foi apenas para começar. Agora acaba vocês dentro dessa estrutura, agora que o voo subiu, levarem isso para mais longe. Então eu acho que o primeiro passo é nós sairmos da nossa zona de conforto e tentar perceber que nós temos uma tarefa muito forte de inspirar outros jovens, de usar aquilo que nos foi dado e aquilo que conquistamos com o nosso esforço para fazer com que as outras pessoas não precisem de passar no mesmo processo difícil que nós passamos para chegar até onde nós chegamos ou ainda mais longe. Entendemos que nós não precisamos de ser os únicos, nós não precisamos de ser os donos das soluções. Temos a ideia, mas não precisamos de ser a pessoa que vai executar a ideia. Chamamos as pessoas certas e unimos, independentemente de classe, independentemente de raça. A verdade é que aqui a dinâmica tem sido muito na base disso. É as pessoas entenderem que onde o Edmilson come, todos comem. Que o papel do Edmilson é pensar em algo e também executar conosco, mas também ouvir o outro lado. Se o outro lado é melhor, vamos nessa vertente. É impossível trabalhar com pessoas que não representam o tipo de pessoas que eu quero ajudar. Hoje em dia a Change é rodeada de pessoas que representam aquilo que nós queremos fazer como visão. E começamos a notar que as soluções estão aí. As soluções desse tipo de trabalho é você entender e viver aquilo que você quer fazer. E quando tu começas a entender que as soluções estão perto e que é possível, automaticamente começas então a influenciar mais jovens para acreditarem nos seus potenciais, para acreditarem que eles também têm capacidade de que passarem a mudança, que querem ver, não apenas no seu bairro, mas no mundo como um todo, e que também têm tudo para ser quem eles querem ser. Então, eu acho que isso também acaba por ser uma estratégia de mostrarem que os jovens estão parados, mas há muita coisa a ser feita, há muitas iniciativas que estão a inspirar vários jovens, e mais do que isso é para nós, agentes da mudança, nós, agentes de trabalho que está a impactar, que está a influenciar muitas mentes, muitas almas, muitos corações, é necessário sairmos também da nossa zona de conforto, e principalmente, honestamente, a minha zona de conforto era não mostrar muito o trabalho que está a ser feito, trabalhar por trás das portas, mas acaba por chegar um momento em que a pessoa entende que, olha, já não tem como mais esconder, o que está aqui é para ser visto, o que está aqui é para ser partilhado, o que está aqui é para se fazer chegar no olho do mundo, porque aqui é algo diferente, aqui está a nascer algo que o país precisa. Então, nessa vertente é fazer isso, é fazer isso que o país precisa, vamos replicar e levar a nossa dinâmica para toda a parte da Angola, para todas as comunidades, vamos trazer os jovens para a nossa zona de conforto, onde essas ideias estão a ser desenvolvidas para que eles também, com a realidade que têm, com o conhecimento que têm das suas áreas, tragam esse conhecimento para aqui e implementam também as suas ideias. E acho que enquanto continuamos com essa vertente, vamos continuar a fazer as coisas acontecerem em prol do desenvolvimento do país, da nação e do mundo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Boa. Replicar a Change One's Life. Existem muitos jovens que também têm ideia de empreendedorismo social, querem de alguma forma ter a mesma dinâmica. Eu gosto dessa expressão, vou utilizar por muito tempo. A mesma dinâmica da Change One's Life. A minha questão para ti e até eu recebo muitas mensagens, eu também quero começar isso, quero começar aquilo. Mas há o problema de estrutura, claro, e especialmente modelos de financiamento. Eu comecei, eu não tenho provavelmente a visão financeira de como posso juntar dinheiro que o Edmilson tem, mas em linhas gerais, para indivíduos que querem começar empreendedorismo social, porque eu acredito, se calhar vai passar 2 gerações para me provar no contrário, que a solução para o continente africano é mesmo o empreendedorismo, e o social muito mais porque vem do coração e para as pessoas, para a comunidade. Exatamente. Se tu empoderas a tua comunidade, com certeza que tu empoderas. Tipo, não vais conseguir de forma nenhuma ser rico se o teu primo, o teu sobrinho,
teu fulano não é rico. A riqueza que tens vai de alguma forma ser usada naquele lado. A minha pergunta é, modelos de como é que podes ajudar jovens que estão a começar agora, no empreendedorismo social, Yeah. especificamente modelos financeiros de como é que podem se sustentar enquanto fazem isso para conseguir, na verdade, de forma estrutural, né, conseguir os fundos ou conseguir chegar ao patamar que no dia 4 de novembro, né, dia 4 de novembro de 2014, 12 de novembro, certo, 12 de novembro de 2014, vocês sentiram, uau, dá para começar. Yeah. Primeiro é que, obviamente que eu concordo contigo, acho que principalmente para nós, para o contexto africano, todo tipo de empreendedorismo tem que ter uma vertente social. É impossível você vir de um país como Angola e não tentar criar algo que vai ter um impacto na camada mais vulnerável. Para mim, eu acho que isso é um crime pensar nessa vertente, criar algo apenas para a camada da classe alta. Eu acho, essa é a minha visão das coisas. E Mas, nota, antes de continuares, além de ser crime, é que a nível de modelo de negócio não funciona. E mais do que isso, é aí onde está o verdadeiro tesouro, mesmo para quem pensa no lado financeiro. Então, é mais ou menos isso no contexto local. Mas, de um modo geral, eu acho que, primeiro, quando o aspecto é empreendedorismo social, entendemos a nossa visão, a nossa missão e o nosso foco. Onde é que queremos atacar? São crianças, comunidades rurais. E começar esse trabalho. Por quê? Porque o empreendedorismo social, para começar, não precisa-se de dinheiro, só precisa-se de vontade. E quando há vontade, o resto começa a flutuar. Isso por quê? Porque depois de tu entenderes que é possível, vais conseguir tocar um coração com um pouquinho que tens. Quando tu entenderes que é necessário eu continuar com esse trabalho para conseguir impactar mais pessoas, aí vais começar a focar nos outros aspectos, mas aquilo já está no teu coração. Portanto, eu hoje, com dinheiro ou sem dinheiro, faço o trabalho que faço. Até porque numa vertente econômica, a Change tem perdido muito, porque eu ganhei o vício de investir tudo que eu tenho nesse projeto. Mas ainda assim, fizemos mais coisas do que pessoas que têm muito dinheiro na conta. Por quê? Porque agora sim é que estamos a começar a ver essa demanda financeira que sempre esteve aí. Mas como o foco não era esse, focamos muito no impacto, muito de fazer limonadas com os limões que tínhamos, muito nessa vertente. Mas obviamente que agora, para criar um sistema sustentável, um sistema que vai viver gerações e gerações, um sistema que vai estar cada vez mais forte, é necessário criar um ecossistema que flui e que também há liquidez. Mas a verdade é que no empreendedorismo social há várias oportunidades. Há inovações dentro do próprio empreendedorismo social que podem ser sustentáveis pelo próprio empreendedorismo. Quando eu digo de uma aldeia digital em que vai-se fazer a escassez do que está a ser produzido para se vender, acaba por ser algo que, assim como um todo, também já acaba também trazendo income no próprio empreendedorismo social. Um dos projetos que vamos lançar agora, Armando, também vai nessa vertente. Epa, há aqui um problema muito forte. Qual o projeto? E olha só, e te digo aqui algo. No aspecto dos lavatórios kids, eu quando pensei nos lavatórios kids, a única coisa que eu queria fazer era criar uma solução que ia incluir as crianças nessa dinâmica da prevenção da pandemia. Em momento algum, eu imaginei que essa inovação tivesse uma vertente comercial muito forte, que ia ser uma das maiores procuras nesse exato momento aqui em Angola. Então, o plano era apenas, vi um vídeo de uma criança falar toda hora corona. Tentei encontrar razão por trás dessas reclamações da criança. Tentei mudar a narrativa negativa por parte do Covid, porque o Covid todos os dias morreu, está aqui. Vamos então usar e trazer a realidade das crianças e fazer disso algo que vai mudar como elas olham para a prevenção ao Covid. Mais do que isso, também tentar dar significado às coisas, que é um aspecto que eu primo muito. Não é só fazer por saber, é alguém vir nos perguntar por que meteram aqui, e o Van Dune, que é o pintor, conseguir explicar por que isso está aí, e o Samuel, que é o sagalheiro, conseguir explicar aqui, está a ser super estrela. Nessa vertente, dá coisa. Olha, te perdi por... Agora sim, te perdi por uns segundos. E agora consigo sim.
Ok. Tinha Yeah. dito. A minha pergunta, os lavatórios Kids, vocês vendem então? Portanto, quando criamos os lavatórios Kids, era numa vertente de implementar nas zonas rurais e também que é para ajudar no processo da reabertura das escolas, mas o plano é, como somos uma ONG e obviamente não temos essa vertente de comercialização apenas, nós estamos a doar para as zonas que não têm acesso à água, estamos a ajudar nas comunidades vulneráveis, mas ainda assim criamos uma solução para um problema coletivo, não apenas para uma camada. Então, obviamente que sabemos que as escolas estão fechadas, precisam de mecanismo que é para reabrirem. Ok, então vamos instalar os nossos lavatórios nas escolas para elas conseguirem reabrir. As creches precisam de lavatórios, os hospitais pediátricos. Então, nessa vertente, porque há custos que é para a pessoa conseguir produzir lavatórios, então sim, metemos um preço fixo e nas zonas que, quando estamos a interagir com instituições, é mais numa vertente comercial, do tipo, nós vamos fazer o acompanhamento, vamos fazer as instalações, mas a doação é apenas que é para as zonas já identificadas pela Change. Então, mas por nome estamos a fazer essas duas vertentes. A vertente comercial de instalar as suas... compram, com dinheiro compramos o material e instalamos, e a vertente nós recebemos donativos de alguma matéria-prima, produzimos e fizemos a doação dos mesmos. Então, nessa vertente, nós podíamos até usar uma outra companhia para ser intermediário, que provavelmente ia fazer milhões com a nossa ideia. Ia fazer milhões e milhões com a nossa ideia. Então, já começamos a perceber que o empreendedorismo social tem muito disso. E há mais um projeto em carteira que estamos aqui a desenvolver, que por acaso começou hoje, que depois também já vais ter uma noção do que está da nossa próxima maluquice. Mas esse é mais ou menos o plano. Boa, mais motivos para você voltar. Mais motivos para você voltar. Eu no final vou te fazer um convite para um outro evento. Mas agora, me diz uma coisa. Eu acho que vai ser complicado vocês. Falaste, por exemplo, da ideia digital, e eu estou muito interessado e gostaria que explicasses, tipo, se conseguires, né, detalhadamente como é que isso vai funcionar, ou se já está a funcionar, muito no contexto, e tem a ver com a colaboração, que as instituições de ensino, em parte, não ensinam. Né? Título exemplo, o voluntariado na América, no Reino Unido e muitos países da Europa é quase que ensinado na escola, né? Tem bases familiares, mas a escola acaba por dar aquele suporte. A ideia digital se foca em que especificamente e se, né, já pensaram em levar o projeto Change One's Life para as escolas a nível de educação? Exato. Portanto, o que é que acontece? A aldeia digital é fruto de várias iniciativas. Havia comunidades em que nós visitávamos e trabalhávamos em que entendíamos que o problema principal era a educação, por exemplo. Outras em que o problema era luz. Outras era água. Outra era a escassez da produção. Então, de um modo geral, juntamos todas essas necessidades e tentamos criar um espaço que conseguia dar resposta a todas essas solicitações ou preocupações sociais das comunidades. Então nasceu a ideia da aldeia digital, que é um conceito de um ponto focal dentro das zonas rurais em que a criança tem todas as condições necessárias para crescer, estudar, aprender e viver. E mais do que qualquer coisa, é um sítio em que estamos a trazer as ideias das novas tecnologias em contato com as realidades locais. Então, como temos muitos contentores, então estamos a transformar os nossos contentores em salas de aulas digitalizadas, centros médicos digitalizados, em que está em contato a zona rural, tanto no BEN com nós lá no Reino Unido, com o nosso aplicativo do Dora. Então, nessa vertente é criar uma mini cidade dentro das zonas rurais, em que no meio de nowhere, no meio de nada, é só algo iluminado que é o ponto focal para essas áreas. Man, então, isso é revolucionário, meu. Isso... estou aqui a processar isso. Tem a vertente da educação, obviamente. Tem a vertente do abastecimento de água com as digitais. Tem a vertente dos painéis solares, da educação ambiental. Tem a vertente do turismo. Quer dizer, vocês... Então, a nível, por exemplo, da estrutura física, desculpa por te cortar, vocês
reaproveitam os contentores utilizados para a estrutura física. Exatamente. Dentro dos contentores, remodelam aquilo. Exatamente. Man. Então, e depois tem várias vertentes. É que também uma mini cidade, uma mini aldeia digital. E depois é aquilo, é a vertente que tem a ver com o nosso core business, como solidariedade, está sob gerência da Change. Mas tem outras, por exemplo, a ideia de nós metermos uma estufas dentro da aldeia digital, é nesse processo das pessoas até que querem comprar assets de produção nessas aldeias, podem sim ganhar ou encontrar um mecanismo de, olha, se há aqui uma produção elevada de bananas, eu quero investir nesses agricultores, que é para fazer então esse processo de produção de banana, e nós apenas somos o intermediário que faz que vamos escoar a produção. Então é mais ou menos isso, incorporamos várias vertentes, tem o lado do desporto, como disse, lado de lazer, lado da educação, lado da saúde, lado do turismo, queremos também desenvolver as comunidades, então quando vamos lá, é para dormir lá, é para ficar lá, estás a ver? Com modelos locais, então estamos a fazer os quartos em forma de tendas, mesmo em forma, algumas formas de cubatas, né, que também fazem parte da aldeia digital, e é mais ou menos isso, é uma ideia revolucionária que está aqui, que é para mudar a dinâmica daquilo que é o desenvolvimento rural. E vocês adaptam as vossas soluções em função dos problemas local. Exatamente, e sempre com participação local. Então, nós damos mecanismo como uma hélice solar, né? Esses são nossos painéis solares, nossas hélices solares que distribuímos nas zonas que não têm acesso à eletricidade, carregam com o sol, são adaptáveis, leves. Temos também um modelo SOS, que faz com que as pessoas, como o mercado principal para muitas das senhoras que trabalham nessas zonas, é a autoestrada. Então, de noite, quando vendem, quando estiverem a circular, metem um modo SOS, que chama então a atenção aos condutores. Mas mais do que isso, nós conseguimos fazer o seguinte, chegar na aldeia e distribuir uma hélice solar, e com a hélice solar entender que as pessoas estão a encontrar soluções para problemas das hélices solares. Às vezes nós notamos que, deixamos a hélice solar, eles dizem que estragaram, mas estamos a chegar a estar a funcionar, e que eles conseguiram encontrar a solução disso. E uma das razões pela qual a Change até agora continua a distribuir roupa, mas muitas comunidades, é porque o que nós distribuímos hoje, quando regressamos lá 5 anos depois, as pessoas ainda estão a usar. E é como eu disse, por isso é que eu comecei a primar muito na ideia de dar meanings, dar significado às coisas. Começamos a perceber que não, a camisa não é apenas uma camisa. O chapéu não é apenas um chapéu para essas pessoas. Para quem vai para a aldeia, para quem vai para cultivar todos os dias, aquele chapéu é poder para o soba. Aquele chapéu é proteção para a mamãe que está andando toda hora. Então, é você entender o impacto, o significado de dar o meaning às coisas, dar significado às coisas. Você percebe, então, afinal de contas, essa narrativa de que a distribuição de roupas é mal para a economia local, que eu também tenho algumas ideias sobre isso, sim, não é assim bem, porque quando é distribuída de uma maneira certa, tem mesmo um impacto muito forte. Porque tem pessoas que não têm mesmo o que vestir. E a maneira como essas pessoas cuidam disso te faz pensar, não vou parar de dar camisas, de dar chapéu, de dar sapatos, porque está a ser utilizado até o último pingo. Então, nessa vertente é muito isso que nos fez reforçar mais a ideia de começar a dar significado às coisas, e tudo que nós fazer aqui na Change tem que ser de uma maneira que vai ter um impacto muito forte e um significado ainda maior. Boa. Sartres disse que não importa o que a vida fez de ti, o que importa é que tu fizeste com a vida. E é interessante, e a minha pergunta é, como é que eu que estou aqui em Texas posso ajudar, posso contribuir financeiramente, obviamente, para o Change One's Life? Esse grande convite que fizeste, que nos dá também a oportunidade que é para nós partilharmos aqui o nosso trabalho, portanto agradeço já agradeço por isso, mas mais do que qualquer coisa, a Change é de todos, a Change é do mundo, a Change é da Angola principalmente, e nessa vertente eu acho que uma das coisas que peço, tendo em conta aquilo
que é o teu know-how na área da Edmilson, eu acho que alguém, quando chegou na parte de programação, de tecnologia, Edmilson, levar mensagem para fronteiras, estamos aqui a Natins, também vão ter. olha, eu deixei de te ouvir, agora Consegue me está ouvir? melhor. Olha, aquela parte estavas a falar, estavas a dar dicas de como é que podemos ajudar. Acho que alguém ali está a mexer as peças. Não, eu vou pedir que fales novamente tudo que falaste, porque não estamos a ouvir. Ok, primeiro eu disse muito obrigado, porque acho que uma das maneiras é o que fizeste hoje, me convidar para participar do podcast, que acaba por ser uma oportunidade para partilhar a visão e aquilo que a Change tem feito durante esse tempo todo. Portanto, isso em si, acho que quem ouvir também vai estar mais interessado na causa e vai estar mais adaptado com aquilo que é a nossa missão aqui. Depois é aquilo, nós temos várias opções de como ajudar. Obviamente, tu sendo um agente também da mudança e da visão daquilo que é o desenvolvimento, é trazer também o teu know-how interno para que também consigas partilhar com os jovens, principalmente os jovens que fazem parte também. Consegues me ouvir? Agora sim, Consegues me ouvir agora? Né? há alguém aqui a mexer algumas peças. Tem uma parte que. Mas a primeira parte pegamos, falavas do Ok. jovem e de forma prática, né? O convite, na verdade, o programa foi feito para nós e por nós e para nós. E tu estares aqui é um privilégio da minha parte, mais do que nada. Mas eu acredito que processos até não, movimentos, essa é a expressão, movimentos como a Change One's Life precisa de suporte Exatamente. prático, né, para que seja sustentável e não morra, porque já um brasileiro dizia que, não sei qual é o nome, esqueci, que só o desejo em si não nos leva à montanha. Eu posso ter desejo de subir a montanha, mas preciso de caminhar, fisicamente caminhar até chegar à montanha. Então, a plataforma existe e eu, no final, vou te fazer um convite no final para a divulgação, mas eu acho que do meu bolso, financeiramente, eu preciso do meu bolso, do meu know-how, que eu estava a dizer, eu preciso de alguma forma ajudar para a minha gotinha também, né? Eu quero me sentir bem também. e, Como eu tinha dito, Armando, obviamente que uma das maneiras que podes ajudar, nós temos o Estatuto Internacional, portanto temos contas internacionais, que obviamente depois também posso partilhar contigo, pode ser um doador daquilo que é o nosso projeto, daquilo que é a Change como um todo, mas mais do que qualquer coisa, o que eu gostaria também é de usar o teu conhecimento, o teu know-how, para partilhar também com os jovens que fazem parte da equipa da Angola aqui, e ser também um mentor para muitos desses projetos que nós estamos a tentar implementar aqui em Angola. Nesse exato momento, nós temos aqui o nosso Kimbo, que eu vou te mostrar, em que muitos desses jovens, muitos têm muito amor por aquilo que é a programação. Portanto, esse é o nosso Kimbo. Está aqui até a família. É criar espaços como esses, em que a pessoa pode jogar, pode estar aí aí com quadro, dar ideias, coworking spaces. Aí estamos aqui com um conceito de Kimbo mesmo, sentar em zonas redondas. Temos a Tipoia que não está aí no momento, depois temos mesas, onde estamos mesas redondas também, pretendemos fazer podcasts de temas que têm a ver com solidariedade. Temos aqui o logotipo, portanto, nessa vertente nós também estamos aqui a tentar fazer o quê? Dar aulas para os team members, fazer com que as pessoas, quando vêm para a Change, não venham apenas só para ir ajudar nas comunidades, venham aqui para também ensinar aquilo que sabem com alguma parte da equipa, que precisa também de algum know-how,
vêm aqui para fazer yoga, exercício, para plantar, para assistir filme, para fazer Champions League Day, team building. Então, obviamente que há várias maneiras para ajudar. Como disse, há vários projetos que também incorporam muito com aquilo que eu estou no know-how. Gostaria também de receber essa tua mentoria, essa tua mentoria para um desses aspectos, ação de tecnologia, por acaso os computadores para a aldeia digital vão vir por parte da Microsoft. Então, nessa vertente, acho que há um mar de oportunidades que obviamente, que vamos tentar também contar contigo para muita coisa mesmo. Boa, então estou lá, faço parte, oficialmente acho que vou dormir bem hoje, faço parte da Change One's Life, porque o convite veio diretamente do mentor e do diretor-geral. É um prazer enorme. Eu trabalho, há alguns anos, não foi na verdade uma crise existencial, mas foi em parte, né, uma metade da crise existencial, porque sou muito jovem para ter crise existencial. Mas sentia a necessidade de, além do trabalho que faço, porque me pagam pela formação que eu fiz e pelas especializações que tenho, mas sentia a necessidade muito grande de também lançar minha pedra em relação à mudança que eu quero ver. E essa mudança que eu quero ver, eu acho que depende de nós, não depende de ninguém. Os sistemas políticos, como qualquer outro sistema, têm os seus ganhos. A política é bonita, o problema está nas pessoas que fazem política, mas ao invés de eu estar a reclamar das pessoas que fazem política, porque cada um faz o que faz com os seus interesses, houve a necessidade de olhar no meu contexto. Estou aqui na América, mas existem muitos angolanos aqui em Texas, e decidimos criar, na verdade, dentro de um centro que o Ocidente te abraça com facilidade quando tens projetos sustentáveis. Então decidimos criar um projeto que é o Laboratório de Ideias, na verdade, aonde nós juntamos jovens africanos. O centro nos deu a beleza, tenham aqui o vosso espaço, façam vossas coisas. Juntamos jovens africanos com duas matrizes. Primeiro, a matriz educacional, que é ajudar o jovem a se posicionar como um produto no mercado. E esse produto não é o diploma, não é nenhuma certificação, mas tu como pessoa, aonde tens que perceber que não deves ser formado para o sistema, para trabalhar com alguém, e até falaste sobre isso, mas que deves trabalhar para a tua comunidade, né? Pegar as tuas ideias e pôr em ação. Mas muito na frustração que existia dos jovens africanos, princípio de 2013, depois das crises que os países africanos estavam a ter, as crises financeiras, que muitos deles não conseguiam voltar nos seus países, ou quando voltassem nos países, voltavam frustrados, sem emprego, sem nada. Quando no final tudo pode se posicionar como um produto, com know-how, com a capacitação que recebeste dos Estados Unidos da América, com as conexões que tens, e lá, se é mudança, leva um modelo de mudança. Então decidimos criar um laboratório de ideias, chamamos de Ideias, de Lab Ideas, onde nós desenvolvemos esses jovens, mentoria, trabalhamos com jovens e lhes promovemos para voltarem nos seus países e darem continuidade às conversas que aqui nós fazemos. A segunda plataforma é de empreendedorismo. Para quem tem ideia e quiser empreender ou quiser testar seus modelos de ideia, o centro tem uma incubação, tem uma aceleradora que lhe dá garantias, testa os modelos. E eu, o que faço é me concentrar, me focar aqui as ideias, ajudar que as ideias que vão ser testadas sejam aplicáveis ao contexto africano. A América já tem muitas ideias, já tem muitos pensadores. Eu acho que está na hora de nós africanos pegarmos as nossas ideias, estudarmos os nossos problemas e aplicarmos no nosso contexto. E como resultado de 2014, 2015, na verdade, muitos outros projetos nasceram. Hoje o projeto tem mais de 60 ideias e há uma felicidade em saber que muitos africanos que terminam a universidade voltam em seus países, implementam, dão continuidade desses modelos. Tem o mano do Uganda com a Marifa Sassa, que é um projeto de educação. Tem o mano do Congo, em Goma,
com o projeto Bora Technology, tem um mano do Quênia, com iTeach, que é um modelo de ensinar professores para ensinarem outros professores nas comunidades, espécie de um vírus, né? De professores. E tantos outros projetos. Então, para mim é um privilégio. Eu te acompanho, na verdade, nas redes sociais e comento sempre numa outra coisa. E quando a oportunidade apareceu, eu disse, vou lhe trazer aqui, vamos conversar e ver se a gente consegue criar sinergias para fazer o projeto acontecer, porque de forma clara eu acredito que ali é a solução. Mais do que isso, não tem. A minha última pergunta é, qual é o teu sonho para Angola daqui a 15 anos, daqui a 10, 15 anos? Onde é que te vês daqui a 10, 15 anos? Essa pergunta, essa é $1 million question. Eu acho que o meu sonho é o sonho de qualquer jovem angolano, ver uma Angola mais próspera, uma Angola igual para todos, uma Angola que está a fazer barulho no mundo por razões positivas, uma Angola que prima muito por aquilo que é o ideal, ou as ideias da juventude, as ideias da inclusão, as ideias do desenvolvimento sustentável, uma Angola estabilizada a todos os níveis, uma Angola em que a geração, uma Angola, do modo geral, um país digno de se viver. Eu acho que mais do que qualquer coisa, não é querer pedir muito, porque temos um processo ainda mais longo para enfrentar, mas digo que de uma forma geral um país mais digno para se viver, com oportunidades para todos e com uma dinâmica social de educação muito mais trabalho, mas sou grato pelo país que temos, mas muita coisa aí ainda não foi tocada, ainda não foi destruída, e às vezes fico mesmo grato por saber que temos um país tão lindo como Angola, mas onde é que eu me vejo, eu acho que eu estou um bocadinho ahead of my time, eu digo sempre isso, estou um bocadinho ahead of my time e provavelmente se eu falar, vai acontecer. Vai acontecer. Eu sou o tipo de pessoa, consoante a vida, o tempo, imaginar algo e concretizar aquilo, o Edmilson, como uma representação não apenas nacional, mas global, como uma influência no bom sentido para as gerações as gerações vindouras. Olho para daqui a 15 anos, provavelmente olho para o Edmilson viver a vida que queria viver agora. Não, agora não. Viver a vida, como é que eu posso dizer? É complicado, mas numa dinâmica mais tranquila respeito àquilo que foi esforço que tenho dado a dar-nos. Mas são vários sonhos, mas é como eu disse, consoante o tempo, já estou numa fase de falar, vejo-me daqui a 15 anos no sítio tal. É melhor não falar porque eu sei que vai acontecer e deixo só as coisas acontecerem, mas é como eu disse. Só para tatizar, achas que inevitavelmente a política ativa, te vês inevitavelmente na política ativa? Eu acho que mais do que qualquer coisa, eu sempre mostrei o quanto eu gosto de política, quanto eu estudei. Praticamente eu estudei política. Não foi da minha questão. A minha é. Não, sim, não, eu sei qual é a tua questão, portanto, e já tive oportunidade para entrar na política. Mas eu sempre tive de fazer o sentido, eu não queria e nunca quis ser visto como alguém que está entrando na política por oportunidades. E nunca fui na vertente é como eu disse, o facto de eu entender que ninguém pode ser maior do que um sistema, mas tu podes fazer mudanças dentro do sistema. Se
a estrutura preparada para fazer essa mudança. Hoje em dia, e falo isso porque entendi, acompanhar os processos de pessoas que realmente que viveram, que entraram, e eu tive o domínio do sistema, e eu tenho uma estrutura que ia me fazer, talvez, entrar na política de uma maneira mais tranquila. Do gênero, eu só ia formalizar algo que eu já tinha feito há vários tempos. Eu estou preparado para fazer isso. Eu hoje posso falar, eu posso ser presidente da Angola, eu estou preparado para isso. Eu estou a me preparar para isso. Tá vendo? Não preciso de estar em nenhum partido, mas eu acho que tenho a capacidade para futuramente ser um líder nacional. Eu estou preparado para isso, estou a me preparar para isso, mas no outro domínio, de outras maneiras. Portanto, eu acho que de uma maneira ou de outra, acho que as pessoas já começam a ver que talvez é inevitável que isso aconteça, mas ainda assim, tudo ao meu tempo. E eu acho que isso era necessário, é a coisa mais importante para mim, porque eu consigo acompanhar com os erros das pessoas. Eu noto como é que é. Não preciso de pressa, as coisas vão acontecer. E quando acontecerem, nunca vão associar o Edmilson com oportunismo, vão associar a história que foi criada, vão associar e vão entrar com uma maneira do tipo, só vou entrar se vocês me deixarem fazer isso, porque eu estou a fazer isso. Não preciso. E tem que entrar de uma maneira, de uma maneira em que a política te precisa, não você precisa da política. Então, nessa vertente, eu acho que é possível, é possível, é possível. E não apenas só em Angola, já agora. Porque, como eu disse, a minha visão tem sido muito ampla. Eu já disse muitas vezes como eu sonhei ser o próximo Kofi Annan, mas próximo de chegar ainda mais longe do que ele chegou. Então, quando eu digo entrar na política, não olho apenas para Angola. Mas o caminho para chegar até nas Nações Unidas é ser presidente da Angola, assim seja. Mas ainda assim, então é mais ou menos isso que tenho estado a trabalhar e é isso que talvez que me faz falar que tipo, é possível, tanto a nível nacional como a nível internacional. Boa, boa. E tenha certeza, porque não tenho nada para te bajular, que se assim for, terás apoio de muita gente, não pelo currículo político, mas pelo currículo humano, né? Pelo lado humano. As coisas que fazes para as pessoas, não há dúvida que fazes por amor, que fazes por consideração. Então, eu vou fazer uma publicidade agora para ti, diretamente. Aceita o desafio e faça uma diferença duradoura. Seu tempo é a mercadoria procurada necessária para realizar sonhos. Change one's life. Com certeza tem estado a implementar o mesmo. Faça parte do projeto, doando o teu tempo, o teu recurso, tua energia, porque se conectar acaba por ser a dinâmica que o processo faz acontecer. Muito, mas muito obrigado, meu mano. Epa! Essa é a frase mesmo. Epa! Super. Epa! O que tu fazes é mais difícil do que eu faço, tenha certeza. Yeah. Mas tá bom, eu não vou mais ocupar teu tempo. Muito obrigado. Para terminar, é assim. Faça a publicidade que quiser fazer para terminar a espécie de como é que se diz 101 em português? Tipo, lições básicas que impreterivelmente quem está a começar com empreendedorismo social não deve esquecer. Lições básicas sobre empreendedorismo social, na tua ótica. Lições básicas. Comece de coração aberto. Não penses que tu vai ajudar todo mundo. E pense sempre que tu tens a capacidade de fazer a tua diferença, mas de não fazer tudo, de mudar tudo. E sempre que encontrares dificuldade, não desista, porque a tua missão é maior do que você próprio. Essa é a lição básica que eu deixo aqui. Boa. Muito, mas muito obrigado. O meu convite é
A Universidade de Texas Tech, ela tem, nós decidimos criar um modelo de conversa chamado Sustainable Talks. Ela tem conversas sustentáveis e aí juntamos africanos de vários pontos. Agora com o Covid é muito mais fácil. Antes eles vinham, né, os africanos que vinham de férias e tudo mais, mas agora com o Covid quase todos nós descobrimos que podemos fazer webinars e tudo mais. Tem Sustainable Talk, eu não tenho uma data ainda, na agenda acho que temos 4 ou 5 eventos, eu vou consultar ali a equipa que gere. Mas o objetivo das conversas sustentáveis é trazer africanos que estão a fazer alguma coisa, ou que têm ideia de alguma coisa, e conversar com os africanos, como ele disse. Conexão, colaboração acaba por ser a solução para vários modelos. A inovação vai vir nas conexões ou nas colaborações. Então, juntamos africanos. A semana passada tivemos o Vusi Tembekwayo e o Dides Bu e o Eric Ngolekeno, se calhar estou a pronunciar mal o nome dele. Se ele ouvir isso, me desculpa. Ele trabalha com Venture Capitalist no Ghana. Que ajuda startup em early stage a conseguir o primeiro financiamento para se desdobrarem, né, no mundo do empreendedorismo. O Didier Bu é africano, na África do Sul, ele está lá com, esqueci o nome do modelo social que ele tem. E o Vus, que provavelmente já ouviste falar e já viste nas redes sociais. Claro, já. Então, eu vou te enviar todos os detalhes, já tenho o teu contato, para nos presenciar, nos agraciar com a tua presença. E em inglês? Exatamente. No, that's all good. Boa. O meu objetivo é trazer o máximo em todos os eventos. Naquela não conseguimos, queríamos trazer o Morato, mas ele estava ocupado. O meu objetivo é trazer em todos os eventos o angolano espalhar Angola. Essa é a ideia, espalhar Angola, né? De que os modelos, as ondas de modelos sociais e inovação não só estão acontecendo na África do Sul, na Nigéria, no Quênia, mas também em Angola, a nosso estilo, a nosso tempo. Então, o objetivo é basicamente esse. Eu vou a equipa vai me enviar o convite, depois te envio o convite formal, aquela coisa toda que as universidades gostam de fazer. Sei. Depois mantemos o contacto. Mas não tem um tema específico, porque conversa, não tem tema específico. Tem um começo, que é cada um falar do modelo social, do modelo de empreendedorismo, do modelo de inovação, de qualquer que tem estado a trabalhar, e depois a conversa vai rolar. Perguntas, respostas, interação. Mais networking do que outra coisa. Compreendido. Boa. Muito obrigado mais uma vez. Eu se ficar contigo, vou ficar contigo aqui há 4 horas a falar, mas não quero te cansar, porque existe outra atividade, precisas descansar para outro dia. Tenho o teu contato, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Por favor, me envia no WhatsApp as coordenadas bancárias. Vou fazer isso sim. E ela vai ficar no modelo lá de todas as plataformas. E eu te envio o vídeo antes de sair nas plataformas, para tu analisares e dares o primeiro toque. Perfeito. Vou aguardar então. Boa. Obrigadão ali, meu mano. Continuação de um bom dia. Tamo juntos. Tamo juntos. Realmente. O futuro é hoje. Hoje é o dia que define o momento exato do futuro. Porque o futuro não será 2022, o futuro não será 2027. O futuro é hoje. Porque amanhã será hoje. As decisões tomadas hoje vão marcar os homens e as mulheres por o resto das vidas. Escolha o futuro. Mas lembre-se que ele nunca chega, porque ele é a decorrência do presente. Aceite o desafio e faça uma diferença duradoura. Seu tempo é a mercadoria procurada necessária para realizar sonhos. Sua sabedoria é o elemento essencial necessário para transformar o talento bruto em liderança real. Quer empreendedorismo social, quer o financeiro, qualquer outro modelo, denomina o que quiseres denominar, mas precisamos entender que para impulsionar a mentoria e desenvolver o
conceito é que é possível treinar, mentorar, experimentar, por sua vez, trazer a mudança que tanto almejamos.